Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu estou aqui de volta com a série Evolução do Reflexão Noob com o capítulo Lógica da Internet. Mas antes de irmos para o capítulo, se não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma publicação nova, compartilha com todo mundo, se pode, torne-se parte do clube de membro, se não pode, não tem problema, você pode fazer um pix, um superchat, se não pode, não tem problema também. Você pode se inscrever no canal, deixar o like, o comentário no final do vídeo, da live, de tudo que você quiser e puder. E é isso aí. Lógica da internet. Lógica da internet é uma lógica horrível. Simplesmente as piores coisas que você puder imaginar, você vai ter por causa da lógica da internet. A lógica da internet nada mais, nada menos é que pegar coisas que pessoas não disseram e ter a entender que elas disseram aquilo que elas não disseram. Isso é a lógica perversa da internet. Geralmente é causado por pessoas que não conseguem fazer uma interpretação ou não querem fazer uma interpretação realmente verdadeira daquilo que a pessoa falou e acaba ocorrendo isso de interpretação seletiva, a pessoa não deu a entender, não falou aquilo e a pessoa que não conseguiu interpretar do jeito correto ou entender o que a pessoa quis dizer, acaba fazendo a interpretação própria e acaba criando uma coisa que nem deveria existir para começo de conversa. Isso é a lógica da internet. A internet não tem lógica, porque se tivesse lógica, certas coisas nem ocorreriam. Certos pensamentos, certas coisinhas não ocorreriam. Simplesmente não existiriam essa lógica da internet. Então a lógica da internet é criada simplesmente para causar em cima de alguma coisa que não foi dita, não foi feita ou não é do jeito que a pessoa diz que é. Por exemplo, vamos pegar a mulher, o exemplo do que a gente já deu aqui dos outros episódios. Exemplo da mulher que roubou pão para poder alimentar a criança que estava passando fome. Se você falar que tem dó do sofrimento da mulher, que imagina por tudo que ela passou, falar simplesmente só isso, você simplesmente está tendo como defensor de bandido, e de defensor de bandido vão começar a falar, quer dizer então que se fulano chegar e roubar um carro ou roubar não sei o que, você vai ficar com dó também, e assim só vai escalando coisas que nem deveria escalar, só vão escalando e a coisa vai ficando pior, sendo que você simplesmente falou que naquele caso não é uma coisa de outros casos, é simplesmente aquele caso. Aquele caso você tinha dó porque era uma mãe e o filho estava com fome, por um motivo de desespero ou alguma coisa, recorreu para uma coisa para uma coisa ruim, que é roubar. A gente não deve roubar, todo mundo sabe disso, né? Ou era para saber, era a partir do pressuposto que ela sabe que roubar é ruim, que ela tem que pagar pelo aquilo que fez, mas aí a pessoa não tá nem aí, simplesmente começa a falar coisas que a pessoa não disse, ela não falou em momento nenhum que ela era a favor daquilo que a mulher fez, ela simplesmente falou que tinha dó pelaquilo que ela tinha passado por causa do filho que estava com fome, e para a mãe um filho passando necessidade é uma coisa muito ruim, e não falou também que a mulher não deveria ser punida por aquilo que ela fez, para que ela não faça novamente. Ela não disse nada, ela simplesmente falou uma coisa que, como um ser humano com sentimentos e tem e pode e que se colocou, não pode não, e se colocou no lugar da pessoa, na parte do sofrimento, que imaginou coisas ruins que levaram a mulher a fazer aquilo. Não significa nem também que essa pessoa faria a mesma coisa no lugar. Ela simplesmente falou que era ruim e que tinha dó do sofrimento pelo que ela passou. Isso é uma coisa tão simples e não dá nada, não dá a entender nada. Você simplesmente achou que não deveria ter acontecido aquilo com ela, dela precisar roubar
para poder conseguir o alimento para o filho dela, isso é uma coisa impensável, mas e que você se solidariza com ela com essa parte, solidariza não, que você entende o que aconteceu nessa parte da vida dela, o sofrimento que ela passou e que te comoveu, entendeu? É só isso, não tem nada a mais nisso, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada, é simplesmente isso, a pessoa não deu a entender nada. A lógica, para a lógica da internet, isso que a mulher falou ou isso que a pessoa falou já é muito para render assunto para muito tempo, vir pessoas que nem nunca tiveram contato com você, nem nunca fizeram nada por você, nem conhecer te conhecem, você nem conhece as pessoas também, para vir aquela enxurrada falando que você está defendendo bandido, que você está fazendo isso, que você está fazendo aquilo, como simplesmente você quis entender que ela que você entende que você não entende que você não entende aquilo que passou e que entende o sofrimento que ela tenha passado e que te tocou esse sofrimento. Mas a pessoa nunca disse que aquilo era certo e que aquilo era errado. Ela simplesmente fez esse comentário no intuito, muitas vezes, de isso não pode acontecer de nenhuma forma, não pode acontecer a pessoa precisar roubar para poder dar comida para o filho. Isso não deveria acontecer. Ela está falando, isso não deveria acontecer para que a pessoa não seja forçado a roubar, forçado não, para que a pessoa não seja levado a roubar para poder alimentar o filho. É isso que a pessoa quis dizer com isso. Não tem nada de defender bandido, não tem nada de nada. Mas para a lógica perversa da internet, isso significa que você está defendendo bandido, que eu queria ver se fosse no seu mercado, não sei o quê, e vai só escalando, 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 até virar um assunto que não tinha nada a ver com o assunto original da postagem, ou original da fala da pessoa, etc e tal. Simplesmente ela levantou uma questão que muitas pessoas vão entender que ela não queria que isso acontecesse, isso que aconteceu ela não queria que acontecesse, para que ela não fosse levada a cometer um ato criminoso que é roubar. Independente se você rouba pouco ou rouba muito, roubo é roubo. Não adianta, e tem que ser punido. Então, por ela não colocar, por ela não explicar o óbvio para as pessoas, gera a lógica da internet, que é pegar aquilo que você falou e acrescentar coisas que você não falou ou que coisas que você não deu a entender, como se você tivesse falado ou dado a entender. Aí você tem que voltar, fazer a explicação do óbvio para as pessoas, mas aí já é tarde demais. Ninguém vai te escutar, ninguém vai parar para ler, ninguém vai fazer nada. Simplesmente vão te atacar em bando, fazer tudo o negócio como um monte de gente furiosa, e ninguém nunca vai parar para te dar, para realmente ver que aquilo que aconteceu nem deveria ter acontecido, que simplesmente foi maximizado, levantou o negócio que nem era para ter e acabou ocorrendo uma situação que nem existia, que aquilo tudo foi superdimensionado e que uma coisa, entre aspas, boba, que foi uma fala de uma pessoa que simplesmente se colocou no lugar da outra, que não queria que acontecesse por causa da criança que estava passando fome, não queria que essa mãe tivesse passado pelo sofrimento que ela passou, para ela não fazer aquilo que ela fez. É uma coisa simples, que todo mundo era a partir desse pressuposto ou desse ponto de vista, que a pessoa literalmente quis dizer isso, porque quando a pessoa quer dizer uma coisa de verdade ruim, ela fala com todas as letras, ela não deixa mal entendido, ela simplesmente fala que, por exemplo, é aquele cara que fez, que o bandido tinha que apanhar até ficar moído no chão, alguma coisa assim do tipo, ou que etc e tal, deveria ter pegado mais pesada, a polícia deveria ter dado cacetetada no cara até desmaiar ele, alguma coisa do tipo assim.
né, que deixa bem claro a intenção da pessoa já, e ela não precisa esconder, porque as pessoas vão falar, é mesmo, tinha que ir mesmo, é bandido e não sei o que e tudo mais. E se você não concordar com essa pessoa, na lógica da internet, você continua a favor do bandido, entendeu? Você acha que ele não merecia aquilo que aconteceu com ele, que não sei o que, mesmo depois dele ter roubado e etc e tal. Não adianta você falar, não adianta você tentar argumentar, porque com a lógica da internet não tem argumentação, não tem argumento, é sempre distorção daquilo que você falou ou deu a entender. É sempre distorção. Não existe uma coisa que não seja distorcido. Ah, fulano falou isso. Independente do seu lado político, independente de tudo, é sempre distorção. Não adianta. Agora, é como eu disse, quando a pessoa tem a intenção de falar, ela literalmente fala. Ela não precisa dar a entender. Falou, falou. Tem muita gente que fala muita merda na internet e que fala que não era aquilo. Não, ele falou com todas as letras, ele não deixou entender. Ele falou. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Ele falou que, por exemplo, o cara é muito milionário e não gosta que as pessoas de baixa renda, que não seja do mesmo nível social dele, que vá no shopping. Ele vai e faz um vídeo. Eu não sei o que está acontecendo aqui agora, mas essa ralé tá vindo aqui e não deveria vir. Ele deixa explicitado isso, que eles não deveriam estar aqui. Eu não sei o que está acontecendo com o mundo hoje em dia, mas essa ralé não deveria estar aqui. Eu não sei como eles estão conseguindo dinheiro e não sei o que. Ele fala desse jeito, ele não deixa entender, ele fala o que ele quer falar. Entendeu? Então essa é a diferença. Mas para o raciocínio, a lógica da internet, infelizmente acaba ocorrendo a situação que você não quis dizer isso, que você não deu a entender isso, que você não fez isso, mas como você não colocou, infelizmente, tudo aquilo que deveria ter posto no seu negócio, que você achou que as pessoas iam ser não verdadeiras, que iam ser honestas com o negócio, não são. Não são todas, não todas as pessoas, mas a maioria não são, independendo de o que ela quer ganhar. Depende muito do que ela vai ganhar com aquilo, entendeu? Depende muito do que ela vai ganhar com aquilo e dependendo se ela for, principalmente se for política, se ela for ganhar capital político, aí sim que vai ocorrer mais ainda, independente do lado que for. Todo mundo faz isso, todo mundo não. A maioria das pessoas que são muito ligadas a políticas e já não tem uma coisa uma índole muito boa ou está visando algum ganho ou benefício próprio, vão fazer isso. Nem todo mundo que está na política concorda com isso, que acompanha, que tudo mais, na política não concorda com isso, mas sempre tem aqueles que querem ganhar em cima das custas das outras pessoas, independente se é verdadeiro, se é falso e tudo isso. É por isso que a gente está vivendo a era das fake news de todos os lados, de tudo enquanto é tipo de coisa. Então, isso acontece nesse exato momento por causa da lógica da internet e as pessoas que sempre têm um ganho por trás disso, sempre tem interesse do ganho, seja político, seja monetário, seja qualquer tipo de ganho, elas têm um ganho com isso e elas vão fazer o que elas bem entenderem para poder para poder chegar no objetivo delas. Não são todas as pessoas que fazem isso, provavelmente é a minoria que faz isso desse jeito. Outras pessoas podem fazer isso sem mesmo saber que estão fazendo, por causa de um pensamento fixo, igual eu falei, o pensamento de pessoas mono, pensamento fixo que levam elas a pensar isso. Não quer dizer que ela tem alguma coisa por trás, ou algum ganho, ou nada do tipo. Simplesmente ela não consegue ver um pouco a mais do horizonte da questão, porque tem questões que são muito complicadas.
É que nem eu falo, não existe resposta simples, não existe resposta fácil. Se existisse resposta fácil, o mundo não estaria do jeito que está hoje. As respostas para as questões, na maioria das vezes, são difíceis. Ninguém consegue ter essa resposta para isso, então fica um monte de gente divagando na internet as opiniões deles e não são resposta, porque geralmente opiniões não consideram um monte de coisa, não consideram o impacto, como pode ser feito, se resolve, se não resolve, não consideram isso, mas para a lógica da internet as coisas são sempre simples, são sempre fáceis, e na verdade não. Como eu disse, se fosse fácil, algum país no mundo, algum lugar no mundo teria resolvido nisso e estaria um passo perto do paraíso, né? Onde as coisas lá funcionariam e tudo. Todo país tem seus problemas, diferente, mas tem seus problemas. Todo país sofre com alguma coisa e assim vai. Uns mais do que os outros, mas todos eles têm seus problemas. Então não existe resposta simples, e do jeito que essas pessoas tendem a insinuar que exista a resposta simples, não existe resposta simples. As respostas são difíceis, são coisas que ficam por gerações sem responder e talvez nunca vão ter resposta. Então, tome cuidado com aquilo que você... tome cuidado com a lógica da internet quando você estiver falando, discorrendo sobre algum assunto, sobre alguma coisa, para não cair na lógica da internet, porque a lógica da internet é cruel, ela não perdoa ninguém, não adianta você tentar argumentar, e a lógica da internet está passando para a vida real. Está passando para a vida real da seguinte maneira: a pessoa falar tudo o que pensa, que eles estão chamando de liberdade de expressão. Então, esse é o próximo capítulo dessa série Evolução. Eu vou me indo, espero que tenha ficado claro as coisas aqui, que não tenha deixado espaço para nenhum tipo de pensamento que não seja aquilo que eu quero falar, e que leve você a ter um pensamento crítico e analítico, do seu jeito, do jeito que você vê as coisas, se você concorda, se você não concorda, que te faça pensar mesmo, te faça pensar sobre tudo aquilo que acontece diariamente na internet, se realmente aquilo que você talvez participou mesmo sem saber, tudo se aquilo realmente foi certo, que te faça refletir um pouco. Esse aqui é o refletir. Para que o Reflexão Noob serve é justamente para fazer as pessoas refletirem sobre aquilo. Então, reflita sobre tudo o que acontece na internet, reflita sobre suas ações, tenha um pensamento crítico, analítico, sobre tudo, porque sem pensamento você não consegue respostas, mesmo que sejam respostas parciais. Respostas sempre são difíceis você obter. Muitas vezes você vai ter que passar por muito sofrimento, muitas vezes algumas coisas vão ter que acontecer com você para você ver como que está a situação. Muitas vezes você acaba não tendo as respostas que você precisa ou que você gostaria de ter. Isso é normal, não tem problema nenhum, mas pense, nunca pare de pensar. O ser humano evolui pensando, tanto para o mal quanto para o bem ele evolui pensando. Sempre esteja em movimento, sempre pense, sempre tente se pôr no lugar da pessoa, ou pergunte aquilo que você não tem certeza antes de não julgar a pessoa má, não fazer um mau julgamento e antes de falar alguma coisa que a pessoa não falou. Então, o próximo episódio é falar tudo o que pensa, que está indo para a liberdade de expressão, que no momento é a coisa mais falada do mundo. O próximo episódio é esse. Vou me indo, se inscreva, ative o sininho, se pode, torne-se parte do clube de membro. Se não pode, faça um pix, faça um superchat. Se não pode, não tem problema. Deixa o like, comenta no final da live, do vídeo, de tudo que você quiser e puder, e é isso aí. E lembre-se sempre, com a lógica da internet, não tem ponto de vista, não tem conversa, não tem nada. É simplesmente um ataque, é simplesmente pessoas que acham coisas que lá não estão,
porque as pessoas falam, mesmo se for uma coisa ruim, elas literalmente não vão poupar esforços, elas vão falar mesmo. Não tem, e é sempre interpretação de outras pessoas que nem existe naquilo que essa pessoa falou. Então, tome muito cuidado com a lógica da internet. Se você vê que você pode falar alguma coisa que vai soar mal ou que vai precisar de um pouco mais como eu posso dizer, um pouco mais de discernimento, não, um pouco mais de trabalho em cima daquilo para te mostrar o ponto de vista, tudo para não deixar nenhuma margem de erro, alguma coisa, faça tudo para que você seja o mais claro possível, porque lógica de internet não tá certo ou não tá errada, é simplesmente colocar coisas que você não disse, que não falou, não quis dizer e tudo mais, porque as pessoas não conseguem, as pessoas que fazem isso, elas, na maioria das vezes, elas não conseguem pensar um pouco mais longe, discorrer um pouco mais do seu raciocínio, ou elas não querem nem saber, ou elas não estão nem aí, simplesmente estão ali para aquilo mesmo. Tem inúmeras coisas que podem acontecer e é isso. Eu vou ficando por aqui. Tome muito cuidado com a lógica da internet e o próximo capítulo falar tudo o que pensa. Vamos indo, Mestre Ninja Noob fora, tchau pra todos, fiquem bem, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo episódio da série Evolução do Reflexão Noob. Fui!